Olá! O programa Saúde em Foco está de volta. Hoje a gente vai abordar um tema que não é tão discutido por aí ainda, né? Mas queremos que a discussão fique ainda maior. Você sabe o que é mamalgesia? Então, para a gente poder discutir, eu tenho 3 convidadas enfermeiras, duas delas estão presentes aqui no estúdio, e também a professora Dulce Galvão, que está lá em Portugal, né? Ela vai nos trazer um pouquinho da sua experiência também. A gente agradece a presença de todas. E também temos uma outra convidada depois, que vai aparecer de forma gravada, que a gente vai trazer a experiência. Então, muito obrigada a todas por participarem hoje desse tema tão importante, né? A doutora Dulce é pesquisadora na área da enfermagem, né? Está lá em Coimbra hoje. E também temos a Maria Isabel aqui e a Larissa, que são mestrandas do nosso mestrado aqui da UFN em Saúde Materno-Infantil. Então, sejam bem-vindas. Então, vamos começar falando sobre o conceito do que seria essa mamalgesia. Fala para nós, Maria Isabel. Então, a mamalgesia é aquele método não farmacológico em que a mãe proporciona para o bebê o alívio da dor diante de um método de vacinação, diante de uma prática como realizada o teste do pezinho e também coleta de sangue. Ela é pouco difundida, porém muito importante, porque tem o princípio de alívio da dor. Então não é o amamentar depois do procedimento, não, é durante. Antes e durante o procedimento, né? Então, a posição do bebê no peito da mãe, amamentando, induz significativamente o alívio da dor através de neurotransmissores e de sensações benéficas que o aleitamento materno proporciona. Olha só, a gente pode ficar pensando, né, em quantas vezes a gente está vendo, né, mulheres amamentando em diferentes momentos e quantas vezes a gente tem visto isso acontecer, né? Vocês que estão lá trabalhando nesse momento de vacinação, né? O pessoal da enfermagem tem, acho que, mais oportunidades de ver, né, esse momento acontecer, assim. Isso tem sido bastante frequente? Está começando, porque é toda uma cultura que a gente precisa inserir naquela mãe, né? Aproveitando a oportunidade do pré-natal, diante das informações para ela se empoderar para realizar na prática esse método que com certeza é benefício para a mãe e para o bebê. Olha só. E como é que é lá em Portugal, doutora Dulce? O que tem sido produzido lá nessa área? Se tem alguma lei específica, né? Depois a gente vai falar aqui do Brasil. Como é que está sendo lá? Olá, boa tarde. Primeiro que tudo, eu quero cumprimentar a doutora Josiane e agradecer-lhe muito o convite que me está a fazer para eu poder participar neste programa. Cumprimentar também as colegas que aí estão. Cumprimentar também o programa Rádio Saúde em Foco, dizer-vos que realmente é uma excelente iniciativa darem a conhecer o poder que a amamentação tem na analgesia das crianças durante a vacinação, porque realmente é uma forma de elucidarem as pessoas e podermos contribuir para a melhor saúde das nossas crianças. Por isso, muito, muito obrigada. Depois, todos nós sabemos que realmente é bem conhecido o poder do leite materno, o poder da amamentação para contribuir para o melhor crescimento e desenvolvimento dos nossos meninos. E que alimentar as nossas crianças ao seio, à mama, é realmente um grande seguro de saúde para as nossas crianças, tanto que a própria OMS preconiza o aleitamento materno exclusivo até aos 6 meses de idade e a sua manutenção até aos 2 anos ou mais, desde que a mãe e a criança assim o desejam. E recentemente também é conhecido e é estudado a analgesia, o poder grande da amamentação perante os procedimentos dolorosos, porque efetivamente tem um grande resultado positivo. Vejam, a amamentação é uma intervenção natural,
é facilmente disponível, está facilmente disponível, é fácil de usar, não há qualquer intervenção e por isso tem ajudado realmente na diminuição da dor durante a vacinação. E por isso mamar tem efetivamente um efeito analgésico em que há uma diminuição da reação das nossas crianças perante procedimentos dolorosos. Mas, durante a vacinação, nós sabemos que até aumenta a eficácia da própria vacina. E por isso há que incutirmos mesmo nas mães, nos nossos profissionais de saúde, nos nossos enfermeiros, para que realmente utilizem a amamentação como uma estratégia não farmacológica de alívio da dor durante o ato da vacinação. Porque a amamentação engloba 3 grandes componentes confortáveis e analgésicos: o próprio paladar, a sucção e o contacto pele a pele. Por outro lado, a vacinação é realmente um dos mais importantes atos de saúde de todos os tempos. Tanto que cá em Portugal, a nossa Direção-Geral de Saúde diz mesmo que vacinar permite salvar mais vidas e prevenir mais casos de doença do que qualquer tratamento médico. Desde 1965 que nós temos implementado o nosso Plano Nacional de Vacinação. Inicialmente, por isso, em 1965, prevenia 6 doenças, o nosso plano atual previne 12 doenças. O nosso Plano Nacional de Vacinação é gratuito, é universal, é administrado por enfermeiros em centros de saúde e em hospitais, e as nossas primeiras vacinas são logo administradas às crianças ainda na maternidade. Por isso, mal eles nascem, é-lhes administrado logo a vacina contra a hepatite B. A administração das vacinas é realmente uma causa grande de dor iatrogénica. Por isso nós estamos a provocar logo dor às nossas crianças. E por isso nós temos que instituir e implementar medidas realmente por forma a não lhes provocarmos dor. A nossa Direção-Geral de Saúde, em 2003, instituiu como sinal vital, o 5º sinal vital, a avaliação da dor. E para as crianças diz mesmo que avaliar-lhes a dor é um direito das crianças, que está consignada na Carta da Criança Hospitalizada. E em 2010 diz mesmo que preocupar-nos com a dor das crianças resulta precisamente de se reconhecer que elas têm dor. A senhora está trazendo um ponto bem importante, que é a vacinação, não se discute a importância, né, desse momento. Mas muitos pais, eles né, têm voltado a essa discussão, né, vacina, não vacina, e o tema de hoje é assim, como é que a gente previne, como é que a gente ameniza, né? E aí eu vou chamar um pouquinho agora a Larissa para falar um pouquinho assim desses benefícios, né? E também se tu quiser mencionar a questão aqui no Brasil, como é que está, legal? Quem sabe tu fala um pouquinho, a gente vai fazendo um contraponto, uma costura com a fala da doutora Dulce. Então, olá. Bom, eu vou falar os benefícios de amamentar o bebê durante a vacinação. Ele não vai fazer a dor desaparecer, mas ele ameniza esse desconforto. Também, na amamentação, no leite materno, a gente libera a endorfina e ela vai ajudar a acalmar esse bebê. Principalmente quando é o primeiro filho, assim, a gente vê que as mães ficam muito aflitas. Ninguém quer ver seu bebê chorar, né? Desde o teste do pezinho lá, ou de fazer a vacina, é como se fosse uma agressão ao bebê. Mas se a gente pensar de uma forma maior, a prevenção é a forma menos agressiva de se ter, né? Eu tenho uma filha que diz assim que um dia ela vai inventar uma forma de uma vacina que seja indolor, né? Mas enquanto isso não existe, é o que temos, né, para proteger realmente as crianças. Cá em Portugal, a Direção-Geral de Saúde, precisamente numa tentativa de aliviar a dor das crianças quando estão a ser vacinadas, porque reconhece que efetivamente eles têm dor, e a própria Direção-Geral de Saúde alertou logo para isso, publicou uma orientação em 2012 para controlar a dor durante os procedimentos invasivos,
e em que diz que nos lactentes se deve considerar a contenção, a amamentação ou então o uso de sacarose, quando os meninos realmente não são amamentados. E relativamente à amamentação, diz mesmo que se deve colocar os lactentes à mama antes e durante o procedimento e que se deve manter durante alguns minutos após o final. Por isso, a nossa própria Direção-Geral de Saúde, em 2012, já disse isso. Depois também sabemos que a própria OMS, em 2015, publicou o documento da redução da dor causada pela vacinação. E aí indica-nos que realmente nós não devemos, nas vacinas injetáveis, aspirar, por causa de não haver tanta dor, aspirar o conteúdo, que devemos administrar a vacina que seja mais dolorosa só no final, que devemos manter sempre a criança em contacto com a mãe, envolver outras pessoas e foi na sequência da nossa recomendação da nossa Direção-Geral de Saúde que eu efetivamente já tentei fazer, ou que já fiz um estudo e que tenho em curso um outro estudo que eu também gostava de partilhar. Que joia! Vamos querer sim, rapidamente, que a senhora comente alguns dos achados. Mas antes da senhora comentar, o que vocês acham da gente escutar um caso de alguém que conseguiu fazer de fato, né? A gente tem uma convidada que partilhou um pouquinho a sua experiência para a gente escutar, porque é algo que não é tão difundido, né? A gente sabe de relatos de pessoas que têm o interesse de fazer e são orientados na hora, né, pelos profissionais de saúde que estão lá dizendo, não, vai engasgar, pode dar algum problema, né? Então eu queria escutar um pouquinho, chamar o vídeo da Michele, né, que trouxe a sua experiência também. Vamos ouvir a experiência dela e aí depois a gente quer escutar os achados da pesquisa da doutora Dulce também. Meu nome é Michele Magalhães, tenho 38 anos, tenho 2 filhos e vim falar para vocês um pouquinho da minha experiência com a mamalgesia. No meu primeiro filho, instintivamente, em alguns procedimentos invasivos, como vacinas ou coleta de sangue, eu já botava o peito para ele mamar, para acalentar, para acalmar, mas ainda não tinha tanto esse conhecimento em relação à técnica de mamalgesia. Quando eu tive a minha segunda filha, que atualmente está com 1 ano e 4 meses, eu já entendia mais. Eu sou médica, né? Então como profissional da saúde, eu pude colocar isso em prática de maneira baseada em conhecimento mesmo. Então, desde os primeiros procedimentos que foram feitos nelas, de vacina, teste do pezinho, para coleta de sangue, enfim, todos os procedimentos eu sempre colocava ela no peito. Então eu já chegava no local já botando ela no meu peito e eu sentia que realmente acalmava mais. Ela ficava mais tranquila, dava uma resmungadinha na hora da furada, mas depois parecia que nem tinha feito nada. Realmente a gente vê como que muda, né, a reação da criança quando a criança é feita sem mamar no peito e quando está mamando no peito. Então eu indico para todo mundo, oriento como profissional da saúde, mas também como mãe, que todo mundo possa fazer essa prática, que realmente ajuda bastante para as crianças sofrerem menos e se sentirem mais seguras com as mães. Ok, então a gente agradece, né, Michele, também pela participação, pelo compartilhamento da tua experiência. Então, agora vamos querer escutar um pouquinho, rapidamente, professora Dulce, os seus achados em relação a essa experiência, né, que a Michele relatou para a gente aqui. E eu só quero dar mesmo os parabéns à Michele e que ela realmente possa incentivar outras mães a utilizarem a amamentação durante a vacinação e os procedimentos dolorosos. Gostava de partilhar este estudo. Este estudo foi desenvolvido em 2012. Foi desenvolvido junto de profissionais de enfermagem que desenvolvem a atividade profissional nos centros de saúde e que na altura estavam a fazer cursos de pós-licenciatura e de mestrado na escola onde eu desenvolvo a minha atividade profissional. E foi com o objetivo de conhecer quais eram as estratégias não farmacológicas de alívio da dor que eles utilizavam quando vacinavam os lactentes
e se identificar se quando vacinavam lactentes amamentados, se utilizavam a amamentação como uma estratégia de redução da dor. E então aquilo que nós fizemos, fui eu e mais 2 colegas, aquilo que nós fizemos para colher dados foi através de uma entrevista semi-estruturada. Colhemos dados entre maio e junho de 2012. E aquilo que os nossos resultados nos mostraram foi que realmente, e colhemos dados junto de 17 enfermeiros, foi que eles utilizavam diferentes estratégias não farmacológicas de alívio da dor, quer de forma isolada, quer em conjunto. Emergiram estratégias quer relacionadas com o conforto, quer com a própria técnica. Mostraram que achavam que as mães tinham que centrar a sua atenção não com o procedimento em si, mas sim dando atenção ao próprio bebê, que deviam dar carinho aos meninos, que deviam manter o contacto físico, mas aqui havia muitos enfermeiros que ainda vacinavam os meninos deitados na banca e só no final é que permitiam o contacto físico da criança com a própria mãe. Verificámos também que utilizavam a distração, e a distração era uma constante, por isso antes, durante e após a vacinação, e sempre que as mães eram acompanhadas pelos pais dos bebés e pelas avós dos bebés, permitiam que elas também se envolvessem durante o procedimento. Vimos também que estavam preocupados com a técnica da vacinação e com fazerem massagem no local. Quanto à amamentação, aquilo que nós nos apercebemos e que eles próprios mencionaram e relataram foi que nem todos utilizavam a amamentação. Quando utilizavam a amamentação, faziam-no porque eram as próprias mães que solicitavam, por isso tinham ouvido falar e por isso eles faziam-no porque as mães tinham solicitado, por isso nunca partia pela iniciativa do próprio enfermeiro. E quando faziam, faziam-no antes do procedimento ou após a administração da vacina. Por isso, durante o ato vacinal, não permitiam que as crianças continuassem a mamar. E qual era a justificação? Porque tinham receio de engasgamento e por isso interrompiam, vejam, permitiam que a criança mamasse antes, depois interrompiam quando estava a vacinar e depois permitiam que a criança voltasse à mama. Porque tinham receio de engasgamento e também o outro receio que eles manifestaram muito é que a criança depois viesse a associar a mama à picarra da vacina e que por isso pudesse vir a recusar a mama. Eram estas as justificações essenciais para interromperem durante a vacinação. Perguntávamos também na entrevista se conheciam algum local onde por sistema os próprios enfermeiros sugerissem às mães que amamentavam, que amamentasse a criança e não havia ninguém que realmente conhecesse que a amamentação era uma estratégia não farmacológica de alívio da dor que estivesse implementada no serviço. E por isso nós reconhecemos que realmente havia muita necessidade de se fazer formação junto dos profissionais da enfermagem no sentido de verificarem que realmente a amamentação é eficaz no alívio da dor das nossas crianças quando são vacinadas. Muito obrigada, doutora Dulce, pela sua contribuição das pesquisas. Eu acho que a gente pode ver, conforme que a senhora está falando aí, que não é muito diferente da atualidade aqui no nosso país, né? Foi muito bom a gente poder iniciar a discussão sobre esse tema, né? Eu queria agradecer e também comentar que aqui no Brasil é uma orientação do Ministério da Saúde desde 2014, né? Que seja feito esse procedimento. Então, que a mãe, quando for fazer, né, o responsável, quando for fazer, se possível, se a criança é amamentada, né, que ela possa ter a oportunidade de experimentar e que isso pode vir a ser muito mais benéfico. Eu espero que o tema tenha deixado um gostinho de quero mais, né, porque foi muito rápido, mas que a gente possa voltar para discutir outros detalhes, né, quem sabe
num próximo programa, a gente poder discutir um pouquinho mais sobre os métodos, né, de como fazer e essas outras dúvidas que apareceram na pesquisa da doutora Dulce, que com certeza aparecem aqui para os nossos profissionais também, né, e para as famílias que porventura forem assistir o nosso programa. Então eu queria agradecer pela participação de todas. Esperamos que tenhamos outras oportunidades de voltar a discutir sobre isso, que é um tema muito importante, né, e tem várias nuances que a gente pode ainda discutir a esse respeito. Obrigada, então, a participação de vocês. E o nosso programa Saúde em Foco fica por aqui. Você pode assistir de novo esse programa na sua reprise, quando ele aparece lá na UFN TV. E você pode, então, assistir e esperamos que tenhamos outros programas futuros que a gente possa discutir um pouquinho mais sobre esse tema. Obrigada por ter ficado com a gente. E até a próxima!